Segunda-feira, dia 22 de dezembro. Estamos nos aproximando do Natal, essa grande data do ano, a data que se comemora o aniversário, o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem sempre aqueles, né? Não foi em dezembro, aquela lenga-lenga que todo mundo já conhece. Claro, é, é só estudar um pouquinho que vê o próprio calendário, esse calendário que a gente usa, janeiro, fevereiro, é o calendário gregoriano, foi o calendário que o Papa Gregório, São Gregório, mandou que fosse elaborado. E todos seguem a risca. Umas velhas histórias para o cara dar uma de sabido. Olha, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Todo mundo sabe que o advento do cristianismo, muitas datas do paganismo foram incorporadas. O 25 de dezembro era o dia do Deus Sol, o Deus máximo. O Deus máximo. E o cristianismo, com o advento do cristianismo, pegou aquela data do Rei Sol e trabalhou aquilo da seguinte forma: quem é o Rei Sol? O Rei Sol é Jesus Cristo. E o povo acompanhou nessa nova transformação. A mesma, não vou falar uma palavra dura, a mesma ignorância, uma fé, quando diz que Diocleciano é que criou. Nada disso. Diocleciano foi levado para o cristianismo através de sua mãe, chamada Santa Helena. Santa Helena é que levou Diocleciano para o cristianismo. Foi numa batalha que orientou ele, vai com a cruz, não sei o que, e ele se surpreendeu com aquela vitória quando parecia que tudo estava perdido e se converteu através da sua mãe, que foi a grande construtora por toda aquela região, saiu construindo igrejas, igrejas, igrejas e mais igrejas. Santa Helena. Então, pessoal, mesmo que você seja ateu, não tem problema nenhum. Pega aí o nosso filósofo Karnal, ele está dando um belo curso falando da história do cristianismo. Ele que é ateu, convicto, mas é como aconteceu com o jornal do Partido Comunista Italiano. Quando o Muro de Berlim desabou em 1989, pegando muitos de surpresa, outros não. Acabou que deu o Muro de Berlim, que deu o Bloco Soviético, que deu a União Soviética, tudo ruindo. O jornal do Partido Comunista Italiano teve a sabedoria de começar em sua página 9 a publicar trechos da Bíblia, publicar a Bíblia, e disse: ninguém pode, em sã consciência, entender a civilização ocidental sem conhecer a Bíblia, sem conhecer o pensamento cristão que norteia toda a nossa sociedade. Dito isso, tá aí. Brasil também, a celeuma aí com o padre. Nosso padre rezou a missa, a igreja teve lá cheia. As pessoas gostam muito de um conflito para cá, conflito para lá. E vai seguindo. Eu fico pensando também, pela primeira vez, ano passado não teve, nesse final de ano, pronunciamento, pelo menos do Exército, do ministro do Exército. Ficou todo mundo quietinho porque a situação. Dessa vez o ministro do Exército manda para a tropa dizendo que o Exército está coeso, que precisa da união de todos. Eu fico pensando como é difícil um militar de carreira, não digo até para o soldado. O soldado já olha o sargento meio estranho, e o cara tirando muita onda, não sei o quê. Mas aí já começa a olhar os seus superiores, quando três, parece três grandes generais que até antes eram olhados assim de longe pela tropa como algo inalcançável, estão em cana, sendo acusados de golpista.
um deles que serviu lá no Haiti, representou o Brasil no Haiti, depois representou o Brasil naquela confronto que teve no Morro do Alemão com lagartas da Marinha, com a aeronáutica dando suporte, não sei o quê, um comando também desse. E eu fico olhando o que é para o militar que tem aquela base de hierarquia, olhar os seus que antes eram assim endeusados, tudo. É estranha a nossa política. E parece que essa política, se não houver, aqui eu não estou falando de anistia, não estou falando nada disso. Estou falando que se continuar esse estilo de confrontação, se a oposição ganha e vem também nesse estilo, aí é uma reviravolta. Vão julgar tudo, todo mundo de novo. Não, esse aqui não vai cana, esse não sei o que, e mexe, 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 mexe. Que no fundo, nessa bagunça, desculpa o termo, que é a nossa república, com mais de 30 partidos políticos, nessa bagunça, desculpa o termo, tem partidos ali que estão só naquela boca de espera. Então aí vê, de repente, acharam, a Polícia Federal achou 400 mil na coisa, e não sei o que, e faz aquele barulho todo. Não, eu estava guardando, eu não sou obrigado a guardar no banco, e vida que segue. Aí entra advogados, entra poder, entra a barganha política, entra tudo, e salve-se quem puder. Brasil na época do Natal, que o salvador do mundo, olhe muito aqui para esse país chamado Brasil, que antigamente um candidato à presidência da República lançou o mote Canaã do mundo, pátria do Evangelho. Canaã do mundo, pátria do Evangelho. Maurício Figueiredo, para a agência Repórter Digital.